Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pelo nosso perfil do Facebook. Hoje, dia 9 de agosto de 2021, é um prazer estar aqui. É mais uma live do nosso projeto Psicologando com Eduardo Jorge, sempre trazendo temas referentes à mente humana, ao comportamento humano, sempre trazendo um pouco não só da psicologia nas suas três instâncias, mas um pouco também da antropologia, da filosofia, da neurociência, das ciências em geral, né, da fenomenologia, tudo trazendo tudo isso de uma maneira simplória, de uma maneira mais simples, que todos entendam. Então, se você gosta da nossa live, se você gosta dos nossos temas aí, marque um amigo seu aí, copie o link aqui do Facebook, mande nos grupos de WhatsApp, compartilhe, que eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com boas reflexões. Hoje, no nosso tema, vamos falar sobre como promover a saúde mental em tempos de crise financeira, pandêmica, política, nesse momento que a gente está vivendo. É um momento que agora a gente está muito mais ligado a processos de adoecimento do que a promoção da saúde mental. Então vai aqui algumas dicas, mas antes disso, pessoal, eu queria pedir aí, quem quiser ver vídeos interessantes, inclusive de algumas lives aqui, se inscreve no nosso canal do YouTube, né? Você vai lá, Eduardo Jorge Psicólogo, aí se inscreve lá, aperta o sininho, que sempre que postarmos vídeos, você vai receber as notificações. Também pode se inscrever no nosso Instagram, nós temos um perfil no Instagram, Eduardo Jorge Psi, Eduardo Jorge PSI, também tem vídeos interessantes, inclusive com música, tá certo? Mas vamos lá. Faz parte aqui da nossa produção Claudiana Albuquerque, que está aqui com a gente, Alex Mano Brau, e aqui no estúdio meu amigo Adalberto Júnior dando apoio aqui. Então vamos começar, vamos psicologar. Tá ok, pessoal? Também quem quiser a nossa consulta, consulta online ou presencial em casa, a gente faz consultas em domicílio, ou a nossa consultoria, você liga para o 992290601, 992290601, código de Pernambuco 81, para quem não está aqui no nosso estado. Falamos aqui de Paulista, de Maria Farinha, em Pernambuco. Pessoal, a gente a gente falou na semana passada sobre... Sim, também quero, antes de começar, também quero falar que nossa live está sendo transmitida aqui pela TV Unomaster, né? Com meu amigo Lulica dos Palmares e companhia, aí, uma turma boa aí em Palmares. Então, um abraço a todos que nos acompanham pela TV Unomaster aí, a TV da Mata Norte, né? Também pegando aí o litoral sul, ou da Mata Sul, desculpa, Mata Norte é Goiânia, já estou confundido com Goiânia, da Mata Sul, junto com o litoral norte de Alagoas. Então, TV Unomaster, muito obrigado pela parceria. Então, pessoal, muita gente nos procura para estar com ansiedade, muitas pessoas com sintomas depressivos, às vezes com tristeza, com angústia, e até se confundindo com determinadas patologias, com determinadas psicopatologias. É natural, hoje com a pandemia, hoje não, a pandemia já está aí mais de um ano e meio, praticamente um ano e meio, que faz parte da nossa realidade. E, claro, isso tem ocasionado alguns processos de adoecimentos, sem falar que antes da pandemia, nós já éramos, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo antes da pandemia, Agora isso terminou se potencializando e muitas pessoas têm desenvolvido transtornos de ansiedade, como eu falei, quadros depressivos, tendências aí muitas vezes autodestrutivas, auto e heterodestrutivas, Ou seja,
da própria autossabotagem, como também a agressividade, entre outros, a intolerância, as dificuldades de relações interpessoais, as dificuldades de você se aceitar, claro, dentro dessa nossa realidade. Hoje nós temos muitas pessoas, e no meio da gente, né, meio que, vamos dizer, à beira de um ataque de nervos. E como promovemos a saúde mental neste momento de crise? Como a gente vai dar aqui algumas dicas, sim, para minimamente você ter saúde mental, ou promover, ou pelo menos combater as mazelas psíquicas. Então vamos lá, começando. Hoje nós vemos as pessoas com comportamentos infantilizados, né? Eu sempre tenho repetido isso aqui, sim, comportamentos birrentos, intolerantes, pequenas contrariedades, frustrações, né? Claro, a própria economia sofrendo uma crise, a política, né? Então, todos nós, a gente sabe que todos nós baixamos um pouco a nossa renda, todos, né? Seja no funcionalismo público, né? Tiveram que baixar gratificações, salário, entre outros, como também no comércio, na economia, nos serviços, todos nós fomos afetados. E a gente sabe que quando envolve dinheiro, quando cai o nosso patamar, né, de ganhos aí, nossa renda, é natural a gente ficar, eu digo que a gente enquanto sociedade ficarmos mais preocupados, mais ansiosos, mais melancólicos, né? Principalmente quem perdeu o emprego, principalmente quem teve grandes perdas aí, teve prejuízo na área da música. Tenho muitos amigos aí que estão passando dificuldades, né? Amigos próximos mesmo, e até nós também, né? A gente também que vive também da música, não só da psicologia, abalou muito a nossa renda. Mas, claro, isso não quer dizer que a gente agora está num apocalipse, né? Num final do mundo, num Armagedon, e que agora acabou tudo e não tem mais jeito. Pelo contrário, esse tipo de pensamento é o que a gente fala de pensamento infantil, pensamento muitas vezes não racional, né? Não movido à luz da razão. Então está faltando mais isso. Então, para promovermos a saúde mental, a gente precisa primeiramente começar com aquilo que nós chamamos de consciência crítica. Consciência crítica, principalmente agora que a gente está numa era dos sem noção. As pessoas estão sem noção de muita coisa. Está faltando isso, né? A consciência crítica tem a ver com a sua capacidade de avaliar as coisas, de refletir, de avaliar as suas ações, os seus pensamentos, como você está se relacionando, como você está vendo o mundo, o que é que você... do que você está se alimentando, seja se alimentando, sim, se alimentando enquanto comida mesmo, enquanto alimentos, e do que você está se alimentando intelectualmente, espiritualmente, nas relações, que tipo de valores, né, que tipo de práticas, que tipo de condutas, de pensamentos estamos desenvolvendo ou então estamos presos. A consciência crítica faz com que a gente avalie isso tudo. Né? Sim, ser mais racional, ser menos infantil, menos místico, né? Esperar menos a divindade, a sorte, o acaso, a energia, os astros, as estrelas, a energia tal, o tempo. E termina a gente, ou que só vou ser feliz quando a pandemia acabar, ou quando eu voltar a ganhar dinheiro, ou quando tiver um casamento perfeito, ou quando tiver, de repente, aí uma Ferrari na garagem, uma lancha no pier, né? Então as pessoas começam a desenvolver processos de adoecimentos sem ter essa questão da consciência crítica. Você
desenvolvendo essa habilidade, ninguém nasce consciente, ninguém nasce, pelo contrário, a gente nasce cheio de egoísmos, cheio de necessidades, e se isso não for trabalhado, se isso não for, se a consciência crítica ela não for praticada, implantada, compreendida, sim, a gente tende a ser justamente uma pessoa, aquilo que Leandro Carnal diz, que nós estamos formando uma sociedade imbecilizada. Não estou xingando ninguém aqui, a gente fala isso com todo respeito, mas todos nós, me coloco nesse bolo. Né? A consciência crítica é isso, é saber que você faz parte de todo o processo. Quem não desenvolve consciência crítica sempre acha que a culpa das suas mazelas, das suas frustrações, das suas incapacidades, né, do seu enrijecimento mental, a culpa é dos outros. Ou a culpa é dos pais da gente, a culpa é dos meus pais, a culpa é do meu vizinho, da minha vizinha, do meu colega de trabalho, do presidente, do governador. A gente sempre acha culpados pela nossa infelicidade quando não desenvolvemos esse protagonismo que vem da consciência crítica. Consciência crítica, sim, é a autocrítica. Quando eu falo autocrítica, o avaliar, analisar todos os tipos, como eu falei, de condutas, de pensamentos. Então, esse é o primeiro passo para desenvolvermos saúde mental. E a consciência crítica, sim, vai fazer com que eu desenvolva estratégias e práticas que vão promover a minha saúde mental. Como eu falei, práticas em geral, práticas que desenvolvam a saúde como um todo. E de acordo com a OMS, saúde no conceito da OMS, é um completo bem-estar psicológico, biológico e social. Então, para você ter saúde mental, você precisa trabalhar esses três contextos. O psicológico, sim, a mente, o biológico, o corpo, o que é que a gente está colocando para dentro do corpo e o que é que a gente está fazendo com o nosso corpo, e o social, como estamos interagindo com as pessoas, com o mundo, com a sociedade. Tudo isso vai influenciar tanto positivo como negativamente na nossa saúde mental. Então, consciência crítica, eu vou precisar promover. Como? Quais são? Eu vou dar algumas dicas. Claro que há muitas formas de você promover a saúde mental, mas nós vamos trazer o básico. Primeiramente, como eu falei, consciência crítica, trabalhar a inteligência emocional. Eu até falei aqui na semana passada sobre as habilidades socioemocionais, que já deriva desse conceito de inteligência emocional do próprio Daniel Goleman, que ele diz que é a capacidade que nós desenvolvemos, que a gente treina, que a gente vai desenvolver, é uma habilidade onde nós conseguimos perceber, identificar e administrar sentimentos tanto em nós mesmos como nos outros. Então, isso é o que nós chamamos de inteligência emocional. Administrar raiva, medo, angústia, agressividade, tristeza, ansiedade, alegria, inclusive pensamentos bons, práticas boas. Imagina, se a gente vai estar o tempo todo eufórico aí, o tempo todo, se a gente ficar, isso aí, bom demais, a gente termina até sendo inadequado. Então, inteligência emocional é basicamente isso, dentro do conceito do Daniel Goleman. E para isso, para a gente desenvolver a inteligência emocional, precisamos também de algumas práticas, como a prática da empatia, também dessa habilidade que é essa capacidade de tentar compreender como o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro, esse virou até um jargão, esse velho clichê, se colocar no lugar do outro. Está faltando mais isso. A gente, dentro do nosso egocentrismo, do nosso narcisismo pós-moderno, quando eu falo narcisismo, é o narcisismo do século XXI, agora. A gente não está vendo as pessoas, a gente não está nem aí. Nos tornamos, nesse processo infantilizado de adoecimento, a gente sempre
termina sendo insensível com os outros e hipersensível com nós mesmos. O que é que isso quer dizer? Qualquer coisa comigo me dói, me estressa, aí me deixa com muita raiva, me adoece, me deixa mal 2, 3 dias, uma semana de cama lá remoendo. Quando eu tenho pequenas contrariedades, pequenas frustrações, pequenos conflitos interpessoais, e eu fico altamente magoado, estressado, altamente doente. Enquanto o outro não. Aquela história, pimenta no olho do outro é refresco. Não, isso é mimimi. Com o outro sempre é mimimi. Comigo não, eu me magoo. Comigo eu me dou. Sinto, vem aquilo que a gente chama de ferida narcísica, num conceito freudiano da psicanálise, essa mágoa com tudo. Tudo aquilo que não está do jeito que a gente imagina, inclusive nas nossas relações, nos magoa. Mas a nossa insensibilidade, inclusive a falta de preocupação de magoar o outro. Estou nem aí se o outro se magoa ou não. Então, a empatia, sim, quando você pratica isso, escute mais as pessoas. Quando eu falo escutar mais, não quer dizer que você vai ter que passar 1 hora com um chato, com uma pessoa. E pode, claro, pode. Às vezes é necessário. Um colega de trabalho, um familiar, às vezes é necessário que a gente passe ali um bom tempo com uma pessoa que às vezes não é tão agradável. Não, eu não gosto de pessoas complicadas. Só quero pessoas que me agreguem. Eu não gosto de pessoas com energia negativa. É o quê? Se você não consegue conviver com pessoas complicadas, aí você que se torna complicado. Vamos lá. Se eu sou intolerante a pessoas difíceis, ou assim, assado, tal, não suporto, aquilo ali me incomoda, eu que estou sendo complicado, eu que estou sendo uma pessoa difícil, eu que estou sendo uma pessoa intolerante, eu que não evoluí mentalmente. Eu vou falar um pouquinho aqui até da filosofia estoica, dos estoicos, como o Epicteto, como o Marco Aurélio, como o Sêneca, como o Epicuro, que traz algumas, vamos dizer, alguns caminhos que podem gerar, sim, saúde mental. Inclusive, eles falam sobre felicidade, Saúde mental, num conceito mais filosófico, eles falavam antes de ter uma vida feliz, uma vida saudável. Então, consciência crítica, inteligência emocional. Dentro da inteligência emocional precisa desenvolver empatia. Sim, na inteligência emocional, a capacidade de administrar crises, conflitos. Por quê? Na consciência crítica, pessoal, a gente precisa ter nitidez racional, a razão mesmo, a luz da razão, de que sempre, ao decorrer de toda a vida, vamos ter várias perdas, seja a perda de uma pessoa mais próxima, um ente querido, seja a perda de amigos, seja a perda de dinheiro, perda de saúde, de vez em quando a gente tem. De vez em quando a gente adoece. Perda de oportunidades, muitas vezes, a gente joga oportunidades fora. Perda de bens, sim, perda de algo que é importante para nós. Se isso ficar muito nítido na nossa mente, eu digo que a gente vai sofrer menos quando chegarem essas perdas, que vão chegar, como já chegaram várias. Então, isso é muito importante, ter essa compreensão que as perdas, os conflitos, o adoecimento, isso tudo faz parte do nosso dia a dia e vai continuar fazendo. Epicteto, no livro A Arte de Viver, já citei aqui em outros momentos, Epicteto é um dos principais filósofos estoicos. Ele nasceu por volta do ano do ano 55, pronto. Saiu aqui um pouquinho da memória, mas vamos lá. Epicteto nasceu em 55, da era já cristã, já depois de Cristo, bem
ele é praticamente contemporâneo ali de Jesus. Ele foi um escravo e depois, claro, o próprio dono dele compreendeu que Epicteto tinha uma inteligência diferenciada e terminou libertando, e Epicteto formou uma escola filosófica estoica, né? Foi um dos mestres do imperador Marco Aurélio, e ele trazia de maneira muito clara que não são as coisas que nos perturbam, mas a forma que interpretamos os seus significados. Não são os acontecimentos que nos causam angústia, mas a forma que nós interpretamos eles. Então as coisas não são ruins nem boas, são o que são. Os acontecimentos bons e ruins sempre vão fazer parte do nosso dia a dia. Então as coisas, as pessoas são do jeito que elas são. Nós que precisamos nos adaptarmos. Adaptarmos não quer dizer ficar ali num ambiente com pessoas marginadas, mas poder conviver minimamente, se a pessoa tem que conviver. Como eu falei, seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja em determinados grupos sociais, vão ter pessoas que não vão ser tão... aquela pessoa educada, boazinha, ética, aquela pessoa equilibrada, que sempre está trazendo coisas boas. Não, nem todo mundo vai agregar. Nem todo mundo vai agregar. Então a gente precisa ter essa nitidez. Não são as coisas que nos perturbam, de acordo com Epicteto, mas sim como enxergamos, como compreendemos essas coisas. A mesma situação de estresse, de perda, a mesma situação de conflitos, uma pessoa vai lidar bem com a mesma situação e outra pessoa vai sofrer profundamente. Mas por que a mesma situação está aí? Porque justamente essa pessoa que conseguiu lidar bem, ela vem trabalhando a inteligência emocional, a saúde mental. Júnior, mostra aqui o Facebook, deixa eu dar uma olhada aqui, ver quem está com a gente. A gente está com o computador com um pequeno defeito, pessoal, então eu vou pegar uma carona aqui no celular do meu amigo Júnior. Ele bota aí no meu perfil. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, a hora é essa. Vou pegar o celular aqui e vou começar a ler aqui as perguntas. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Estamos aqui. Já tem uma turma boa aqui conosco, né? Sandro Maia botou aqui, boa noite, meu amigo. Boa noite, Sandro. Que bom estar com você. Renatinha Flor. Boa noite, Eduardo. Solange Barbosa, boa noite. Miss David, né? Boa noite, Eduardo. Angelina Bechalha, boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente, que a gente com certeza vai responder com o maior carinho, tá certo? Então, pessoal, a inteligência emocional, a empatia, tudo isso faz parte da promoção da saúde mental. É bom também, né? Então, algumas outras dicas: pare de se comparar com as pessoas. Pare de se comparar com as pessoas. Sempre vai ter alguém, né? Digamos, menos inteligente, mais feio, mais assim, mais pobre, assim, com menos... Como também vão haver pessoas mais inteligentes, mais bonitas, mais ricas, com mais potencial. Sempre, sempre. A gente passa a se comparar, principalmente com as pessoas perto de nós, né? Porque ninguém se compara com Bill Gates, né? Claro, uma pessoa ou outra. Ninguém morre de inveja de Bill Gates porque ele é bilionário. A gente morre de inveja, geralmente, do vizinho, do colega, do familiar, que de repente está se dando bem, que de repente teve conquistas, ou está, vamos dizer, progredindo em determinadas áreas da vida, e a gente passa a se comparar com essas pessoas, e com isso a gente fica mal. Por que eu não sou assim? Por que aquele miserável consegue e eu não consigo? E a gente, sim, hoje está nesse comparativo, tanto
que as pessoas estão sendo estúpidas muitas vezes, estão sendo agressivas. Ah, eu sou melhor. Ah, e falo isso, e dá carteirada, e conta a experiência, e fala muito de si, justamente para não ficar muitas vezes por baixo daquela pessoa que a gente está se comparando. E isso é um comportamento de uma criança de 5, 6 anos que não suporta de repente ver o coleguinha ali se dando bem. Então pare de se comparar com as pessoas. Tenha referências, sim. As pessoas, principalmente, que se deram bem de uma maneira saudável, né? As pessoas mais prudentes, as pessoas que tiveram conquistas de maneira honesta. Quando eu falo de maneira honesta, a gente tem essa consciência crítica. Se a gente se compara com os outros e acha que o outro não merece e eu mereço, muitas vezes a gente tem uma visão distorcida. A gente acha que o outro roubou, que o outro subiu porque é sortudo, porque é babão, porque é invejoso, porque é safado. E a gente não vê o esforço, né, daquela pessoa ter chegado naquele determinado patamar. E sempre lembrando, somos diferentes. Né? Somos diferentes. Cada um tem um percurso, cada pessoa tem uma realidade, tem um histórico social diferente, tem esforços diferentes, né? Se relaciona diferente. Tudo aquilo que nós fazemos, né? Tudo aquilo que nós pensamos, nos relacionamos, a forma que nós nos comunicamos vão ter efeitos positivos ou negativos na nossa vida. Sempre, constantemente. Tudo o que fazemos repercute. Inclusive se a gente não fizer nada. Tudo, todo o nosso comportamento, toda a nossa comunicação, nossos pensamentos, tudo que fazemos sempre vão ter repercussões. E a gente pergunta muitas vezes, por que está acontecendo isso comigo? Ah, as pessoas me perseguem, as pessoas não me toleram, as pessoas não gostam de mim. Por quê? É bom sempre pensar nisso. Então, melhore, seja ético. Né? Consciência crítica, ela deriva da consciência ética. E a consciência ética é você ter... Opa, tem mais gente aqui, opa! E a consciência ética faz com que a gente não culpe os outros, que a gente assuma, inclusive, as nossas falhas. Sabedoria, uma pessoa sábia, ela consegue compreender aonde está errando, aprende com os próprios erros. Ah, tem gente aqui também, ó, tem aqui Lúcia Dias, a minha mãe está assistindo, Jacó Novelino, meu amigo Jorjão, né? Jorge Cavalcante também, aí um abraço. Adalberto Júnior botou aqui. Boa noite, Eduardo Jorge. Pós-Covid está convidando para ser doente mentais? Essa é uma pergunta. Pós-Covid está convidando para ser doente mentais. Vende-se saúde mental? Como proceder e não adoecer mentalmente? Sucesso, amigo. Vamos lá, primeira pergunta. A Covid... o pós-Covid está convidando para ser doentes mentais. Eu não sei, Júnior, se o pós-Covid assim está fazendo a gente nos convida para ser doentes mentais. Eu digo que a gente já estava nesse processo de adoecimento social coletivo, sim, uma sociedade adoecida, formando pessoas doentes. Eu acho que já há um certo tempo. Com a pós-modernidade, com a correria, com o capitalismo selvagem, com a hiperconexão, todo mundo está correndo o tempo todo, com a cultura do narcisismo, a cultura do trauma, isso já vem antes da pandemia. Pelo contrário, eu acho que o pós-Covid, a pós-pandemia, as coisas tendem a clarear, né? A economia tende a melhorar, assim, as pessoas... a partir do momento que a pandemia vai diminuindo, vai acabando, a partir da vacinação, da imunização, então a gente tende, sim, as sociedades a melhorar. Sempre após uma crise, seja uma crise pandêmica, seja uma crise de uma guerra, seja uma crise econômica, geralmente os países, né, aquela região que está vivendo a crise tende a se
reerguer bem. Sempre depois das crises, a economia reaquece, né? Emprego, eu digo que as pessoas adoecem menos. Então, os processos de adoecimento, ele já vem antes da pandemia e, claro, terminou sendo potencializado pela pandemia. A outra pergunta do Júnior aqui, vende-se saúde mental? Olha, não vende. Saúde mental não se vende, né? Mas a pessoa pode buscar. Saúde mental tem a ver, claro, com uma decisão, como eu falei, com essa consciência crítica, com o protagonismo, com uma decisão pessoal. Tem pessoas que são engessadas e se orgulham de ser estúpidas. Se orgulham, falam da própria idiotice de maneira orgulhosa. Eu sou estressado por natureza. Eu nasci assim e vou morrer assim, quem quiser que me aguente. Então essa pessoa não está afim de comprar saúde mental. Não está afim de saúde mental, está afim de ser um estúpido, né? De justificar sua estupidez. Não, eu sou assim, e pelo contrário, eu acho que as pessoas estão comprando a doença, Júnior. Saúde mental se vende, né? Vende-se saúde mental, eu acho que está se vendendo muito mais doença, se vendendo enquanto cultura, enquanto fomentar, enquanto estimular a ser doentes. Tudo é muito traumático. Meu filho passou por um trauma, eu passei por um trauma. Eu sofri um acidente, um abuso, ou me chamou disso, ou me chamou daquilo. Hoje eu carrego esse trauma e tô aqui doente e tal. E as pessoas terminam, né? O narcisismo também. Eu sou assim, eu sou lindo e maravilhoso, eu nasci para brilhar, eu sou o top das galáxias, eu sou ungido, escolhido, iluminado. E vem uma infantilização. Essa pessoa não está afim de comprar saúde mental. Está muito mais embarcando nesses processos adoecedores. Então, agora é claro, sim, nós podemos buscar, né, buscar a saúde mental através de uma psicoterapia. Infelizmente, as pessoas vão logo para o psiquiatra medicar Rivotril e Fluoxetina. Não é que não deva se usar, sim. Tem patologias que se precisa, sim, de ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, dependendo do tipo de psicopatologia. Mas saúde mental não é ficar se medicando, não é buscar o Rivotril. Pelo contrário, você pode estar piorando, né? A gente sabe que o excesso, a automedicação, o excesso de ansiolíticos durante anos, isso lentifica o organismo, isso faz com que a gente metabolize de maneira mais lenta, a gente fica mais melancólico, a gente fica mais preguiçoso, né? A gente fica mais ansioso porque cria tolerância, ou seja, necessidade de doses cada vez maiores. Então a gente está mais comprando doença. As pessoas estão muito mais buscando doença do que atrás de comprar saúde mental. Mas como eu falei, pode fazer uma terapia, trazendo essa matemática da saúde mental, não é só a terapia, mas prática regular de atividades físicas, com regularidade, ou seja, com constância. Não, mas eu tenho preguiça, correr 15 quilômetros e passar 1 hora, 2 horas numa academia. Não precisa. Hoje nós já sabemos, né? Já tem vários estudos, pode pesquisar aí no Pai dos Burros, no Google, aí pode, a partir de 10 minutos de uma simples caminhada, 10 minutos, a partir de 10 minutos, 10, 20, 30 minutos já é suficiente para você mudar a sua saúde mental, para você diminuir níveis de ansiedade, para você produzir endorfina, que vai servir como um analgésico natural de combate às dores, que também é o hormônio do bem-estar, que faz com que a gente também tenha aquela sensação de relaxamento, de bem-estar, né? A endorfina a gente produz através da atividade física. Então, atividade física regular, né? Inclusive melhora a nossa pele, melhora o nosso humor, tudo. Hidratação e alimentação saudável. Por que eu estou falando hidratação e alimentação? Porque a hidratação também faz parte da nossa alimentação.
O que é uma alimentação saudável? É deixar de comer um hambúrguer, deixar de comer uma picanha, uma feijoada? Não, até se pode. Se você pode, né, claro, se você não tem nenhum tipo de restrição, até se pode. Mas comer hambúrguer todo dia, pizza todo dia, Nutella todo dia, você não vai ter saúde mental, que você não vai estar produzindo as substâncias necessárias para o cérebro ele estar numa atividade boa, como a serotonina, como a endorfina, entre outros. Serotonina, né, que é a base do bom humor. Né? A serotonina é um neurotransmissor, chama de hormônio, mas na verdade é um neurotransmissor. O que é isso? O neurotransmissor é uma substância que ela conduz as vitaminas e enzimas que fazem os neurônios ficarem ativos, fortalecidos e se comunicarem bem uns com os outros. Se a gente está tendo uma boa produção de serotonina, o nosso humor fica bom, né? A nossa capacidade cerebral fica muito mais estável, a gente melhora a atenção, memória, humor. O nosso organismo, intestino, fluxo sanguíneo, né? Todos os nossos órgãos passam a funcionar melhor, nossa pele, tudo isso aí. A gente ganha, o nosso sistema imunológico, ele melhora. Então, buscando essa alimentação saudável, o que é que produz serotonina? Alimentos ricos, principalmente em magnésio, né, como as verduras verdes, entre outros. Alimentos ricos em triptofano, né, os grãos, as linhaças, as carnes magras, as carnes em geral, mas a gente está falando de algo que é mais saudável. As granolas, as castanhas, as amêndoas, tudo isso tem triptofano. E as vitaminas do complexo B, também que a gente acha nas leguminosas, nas verduras, também nos grãos, nos peixes. Né? O ômega 3, ele ajuda bastante, né? Aquela cápsulazinha do ômega 3, é bom conversar com o seu médico aí, que também faz com que o nosso cérebro ele funcione melhor. O ômega 3 é um ácido graxo. O que é isso, o ácido graxo? É um tipo de óleo, que ele reveste aquilo que nós chamamos de bainha de mielina. O que é isso? A bainha de mielina vamos dizer, a capa protetora de gordura que cobre os neurônios, na verdade o axônio, né? Aquele talinho do neurônio. Então a bainha de mielina é como se fosse uma capa de proteção de um fio. Se o cérebro da gente não funciona bem, se a gente não está com uma boa resposta de ômega 3, que a gente não produz o ômega 3 ele não é produzido pelo organismo humano. O ômega 3 tem nos peixes, principalmente nos peixes de água profunda, como o atum, entre outros. As sardinhas também. Então, o ômega 3 ele faz com que essa proteção dos neurônios, essa capa de gordura, ela se mantenha e não deixe que os nossos neurônios deixem, vamos dizer, escapulir vazamento de redes de circuitos eletromagnéticos, que os nossos neurônios eles se comunicam através de ondas eletromagnéticas, eles são elétricos. E como proceder e não adoecer mentalmente? Justamente isso aí, Júnior. Como eu falei, atividade física regular, uma alimentação saudável, não se comparar com as pessoas, buscar inteligência e equilíbrio emocional. Uma outra dica, controle o seu ego narcísico. Controle a sua vaidade. Todos nós precisamos de um pouco de vaidade, senão a gente fica, vou ficar aqui sentado no trono de um apartamento, com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então a vaidade faz a gente se mover, faz a gente conquistar, buscar as nossas conquistas. Mas o problema é a vaidade narcísica, esse ego inflado que faz a gente se achar muito mais do que a gente é. E se achar de maneira ilusória, de maneira distorcida. Eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou o inteligente, o intelectual. E essas pessoas aí são todos pobres coitados, pessoas rasas e pessoas inferiores. Geralmente o narcisista, ele se acha privilegiado, superior, mais bonito, mais tudo. E hoje
o narcisismo ele está sendo fomentado enquanto cultura. Se ame, passe a se amar, deixe de ser bestas para os outros. Primeiro eu me amo, primeiro a mim, depois a mim, terceiro a mim, depois que eu amo os outros. E eu sempre digo que uma pessoa que se ama demais se torna insuportável. Ninguém vai querer estar perto. Se torna um chato, se torna uma pessoa inadequada, desagradável. Aí eu me amo, eu. A gente está na era do eu. E termina a gente não percebendo as outras pessoas. E o narcisista termina sendo desonesto, principalmente consigo mesmo e muito também com os outros. Ele tem uma visão distorcida, como eu falei, uma visão infantil de si, de achar que é um super-homem, de achar que tem mais privilégio do que os outros. Então, controle o seu narcisismo, baixe um pouquinho a bola, calce a sandália da humildade. Porque vem um vírus minúsculo, microscópico, e acaba com aquele arrogante, E manda aquele arrogante, aquela pessoa prepotente, aquela pessoa estúpida. O vírus mostra que não existe super-homem, não existe homem de ferro, nem Mulher Maravilha. Então é muito importante. Saúde mental tem a ver com boas convivências, não se achar melhor do que ninguém. Saúde mental tem a ver com ajudar as pessoas. Passe a ser mais útil, passe a reclamar menos, da vida, de tudo, de se queixar, tudo está errado. Então, você tendo esse tipo de postura, você reclamando menos, sendo mais grato. Mas minha vida não está tão boa, eu queria que minha vida fosse mais bem-sucedida. Não tem problema. Se você tem saúde, você tem capacidade de refletir. Se você tem uma família, tem para onde, tem o que fazer, tem é uma pessoa saudável, não tem nenhum defeito, já é um bom motivo para ser grato. Mas as pessoas me atrapalharam, meu pai não foi legal, minha mãe não foi legal, foi assim, tal, as pessoas não foram boas comigo não tem problema. Inclusive, determinadas situações desagradáveis, inclusive o trauma. Um outro ponto é o trauma. Essa cultura do trauma. O trauma me ensina. O trauma não é para nos adoecer. Seja qual for um trauma mais leve, uma queda, um acidente, como às vezes até uma violência, entre outros, algo mais pesado. Mas o trauma sempre é pedagógico. Se liberte do trauma, se liberte dessa coisa. Ai, meu Deus, um dia eu passei por uma situação, levei uma pisa que dói até hoje. Aquele meu colega ou meu irmão disse que eu nunca ia ser ninguém, e isso há 10 anos atrás. Então as pessoas estão, justamente, como eu falei no começo da entrevista, nesse comportamento infantil, termina hipervalorizando o trauma, a situação negativa, e tudo é um motivo para eu adoecer. Se liberte da cultura do trauma, se liberte desse ego narcísico, se liberte das projeções. O que é isso? Projeção, no sentido psicanalítico, é um dos mecanismos de defesa do Sigmund Freud. Tem vários, tem projeção, racionalização, tem a negação, entre outros. Mas a projeção é quando eu começo a atribuir aos outros características negativas minhas. Tá vendo? Júnior é invejoso. Fulano é safado. Fulano, eu não consigo ter essa consciência crítica, esse olhar para dentro de si, essa autoavaliação das condutas e dos pensamentos. Eu não tenho essa capacidade, eu começo a achar que os outros que não prestam. De acordo com Freud, com Sigmund Freud, a maioria dos julgamentos são projetivos. A gente julga o outro o que a gente tem. Inclusive a agressividade. Muitas vezes a gente justifica a nossa violência botando a culpa na violência dos outros. Não, foi ele que me provocou, foi ela que me provocou, ela que pediu, ela que agrediu, isso pisou no meu calo e despertou os demônios que eu tenho dentro de mim. Não é o outro que desperta os demônios que a gente tem dentro de nós. Mas sim essa falta de controle, essa necessidade
Então, a maioria das projeções, dos julgamentos, eles falam muito mais de nós do que do outro. Então, pessoal, só voltando, né, vamos lá, fazer uma recapitulação aqui. Consciência crítica, inteligência emocional, controle do ego narcísico e da vaidade, alimentação saudável no dia a dia, né, que, vamos dizer, as porcarias, né, as porcarias gostosas que a gente come, que sejam a exceção, né? Tem aquele dia do pecado, do sábado, de tomar uma cervejinha, de comer uma feijoada, de comer uma gordurinha, mas que no dia a dia, se a gente tiver uma alimentação rica, principalmente em alimentos naturais, né, grãos, como eu falei, frutas, verduras, legumes, carnes magras, hidratação constante. Hidratação constante. O ideal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, nós devemos, a cada 1 hora, tomar um copo de 200 ml d'água. Né? Ou seja, a cada 1 hora, um copinho d'água. Ah, não, mas é muito. Então, a cada meia hora, aí tome pelo menos meio copo d'água. Assim que acorda, até o momento que você vai dormir. Água o dia todo. Então, pessoal, é que a gente possa... Sim, e claro, também é muito importante, isso aí também é um dos pontos cruciais, do que você está se alimentando. O que é que você está vendo, escutando, o que é que você está colocando para dentro do seu cérebro, da sua cabeça. Lixo. No WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, as pessoas estão se alimentando de lixo, de fake news, de porcaria, de futilidade. O bode gaiato agora virou entretenimento, né? Piada, humor, entre outros. Então, o que é que você está botando? O que é que você está escutando? O que é que você está lendo? O que é que você está assistindo? Com que tipo de assuntos você vem conversando com as pessoas? Como é que você está interagindo? Qual é o papo que rola? Então, cuidado para não estar se intoxicando de informações. Né? Informações é diferente de conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Fake news é uma informação. Tragédias de desgraça são informações. Conhecimento é aquilo que é importante para nós. É aquilo que vai ser útil. É aquilo que vai nos ajudar. Então, reveja o que é que você está assistindo, escutando, quais são os valores que você está trazendo para dentro de si. Então, se liberte desses tipos de toxicidades, né? de situações tóxicas. Também se liberte, pessoal, da alienação. Não existe saúde mental uma pessoa alienada. Alienada a quê? A um partido, a uma religião, né? Seja qual for, né? Seja qualquer, a uma ideologia, a um ativismo. Né? As pessoas, o alienado, ele não é dono de si, ele pertence sempre a um tirano, a um sistema. E se torna uma pessoa dogmática, uma pessoa complicada. O alienado, ele não, né? Ele vira um fundamentalista. Né? Por qualquer situação dessa, seja a esquerda, a direita, o centro, seja religião cristã, afro, qualquer coisa, seja vegano, né? Os veganos, vegetarianos, isso aí, tudo são processos alienantes. A gente vê ativistas alienados ao consumo, né? Ao modismo, a determinados grupos que muitas vezes são danosos. Então seja liberto de processos alienantes. Se liberte. Um alienado jamais é feliz, porque ele sempre tem inimigos. Sempre o outro lado se opõe a mim. Quanto mais eu me ligar a uma bandeira, a uma identidade, quanto mais eu for fiel a essa bandeira, mais eu vou discriminar as pessoas que não fazem parte, que não defendem essa bandeira. E o mal sempre está no outro. O alienado, ele não tem consciência crítica e tampouco consciência ética. O alienado, ele vê as pessoas que não fazem parte daquele sistema como inimigos.
como inimigos, como sistema que devem ser destruídos, inclusive. Então, pessoal, tá aqui algumas dicas. A gente pode até continuar conversando sobre essa promoção da saúde mental na próxima segunda-feira. Muita chuva aqui em Pernambuco, né? Aqui em Paulista tá chovendo valendo. Mas tem mais perguntas aqui, né? Tem mais gente aqui, ó. Meu amigo Dudinha. Tô aqui. Boa noite, meu amigo Eduardo. Rei Silva. Boa noite, Eduardo. Jorge. Tem mais aqui. Tem pergunta. Qual conselho você daria para um cristão que participa de grupos filosóficos, ateístas, e qual o perigo a nível mental essa pessoa corre se de fato esses assuntos podem causar doenças mentais? Vamos lá. Está perguntando aqui se um cristão que participa de grupos filosóficos ateístas, se tem algum perigo, algum risco. Olha, vamos dizer, seja cristão, seja judeu, islâmico, né? Mas vamos lá, para um cristão, eu acredito que não tem, assim, se a pessoa realmente tem fé, se a pessoa tem realmente uma convicção, né? Se a pessoa tem uma maturidade religiosa, espiritual, né? Seja um cristão evangélico, seja um cristão católico, seja um cristão espírita, né? Que são três segmentos principais, né? O cristão católico, evangélico e espírita. Mas vamos lá. Quem tem fé, quem tem convicção da sua fé, pode participar de repente, grupos filosóficos aí que não são, de repente, cristãos ou religiosos, que até têm uma tendência ateísta, que não vai ser abalado. Quem tem fé não se abala com o ateísmo. E claro, quem é ateu também não vai estar muito preocupado, quando eu falo de maneira saudável. Então, independente disso, o cristão, a gente tem distorcido, muitas vezes, Rei, o que de fato faz da pessoa um cristão. Hoje, alguns sistemas religiosos, principalmente ligados ao pentecostalismo, com todo respeito, tenho grandes amigos pastores pentecostais, mas alguns sistemas religiosos cristãos, eles promovem muito mais um preconceito anticristão, o preconceito, a discriminação. É ateu vai para o inferno, sai de junto de mim, porque você vai me persuadir para eu deixar de acreditar em Deus. Se eu tenho fé, não tem problema de ter um amigo ateu, fazer parte de determinados grupos. Agora, é claro, grupos filosóficos, precisa ver que tipo de filosofia. Né? Você falou aí de grupos filosóficos ateístas. Né? O que é que esses grupos, né? Esse grupo que você faz parte aí, né? Qual o sentido desse grupo? Qual a prática? Né? Qual é a filosofia? Faz bem para a humanidade, né? Se isso combate a discriminação, combate o preconceito, combate o abuso, a violência, a exclusão do outro. Então, essas são prerrogativas de um verdadeiro cristão. O cristão não deve, um exemplo, discriminar a pessoa que é ateu ou de repente é de uma religião de matriz africana. Se você discrimina isso, se você julga, você não é cristão. Infelizmente, eu falo isso com muito carinho, com muito respeito. Hoje, alguns movimentos, né, algumas ramificações cristãs estão funcionando muito mais como um anticristo, como algo violento, inclusive que se mata em nome de Deus, né, que se julga, se condena em nome de Deus. Então, isso é anticristão. Podemos conviver com a diversidade. Né? Jesus, ele sempre estava... O primeiro milagre de Jesus, não sei se vocês lembram, foi num casamento. Estava num casamento, né? Foi lá com a sua mãe ainda mais. Chegou altas horas da festa lá, acabou a birita. Vou falar nesse termo, né? Acabou a birita do casamento, ou seja, acabou o vinho. Naquela época de Jesus, né? 2000 anos atrás, não tinha posto de conveniência, não tinha entrega, né? Hoje a gente chama... Como é que chama? Hoje as entregas, os fast foods, não tinha posto de conveniência, nem tinha essa entrega em casa. Então, não tinha onde comprar. Jesus, primeiro milagre dele, ele estava numa festa e acabou o vinho. Será que a turma estava bebendo?
Para acabar o vinho de um casamento, a turma deve ter consumido um bocado. Né? Que muitas vezes os cristãos dizem, olha, um bocado de gente perdida, um bocado de bêbado. Mas Jesus estava lá com a mãe dele e ainda disse, está na hora, ainda pediu a mãe dele, está na hora de fazer o primeiro, vamos fazer. Pegou água e transformou em vinho e continuou a festa. Então esse foi o primeiro milagre. Jesus ele estava muito mais junto dos perdidos. Jesus andou a tiracolo com a prostituta, com a mulher de programa, hoje falando. Jesus e a mãe dele. A mãe dele andava junto. Uma das principais pessoas que estavam junto de Jesus era uma mulher de programa. Maria Madalena. E o próprio Jesus, ele diz que as meretrizes e os publicanos precederão nos reinos dos céus aqueles que batem no peito e dizem Senhor, Senhor, aqueles que são os doutores da lei. As meretrizes, que são meretriz, né, ele usa essa linguagem, né, de 2000 anos, as meretrizes são as mulheres de programa, as mulheres, as prostitutas. E os publicanos são os cobradores de impostos. Esses, de acordo com Jesus, vai entrar primeiro nos reinos dos céus, vai entrar lá primeiro, do que aquele que vai para a igreja, né, e come a hóstia, do que aquele ali que reza o terço, ou que pega a Bíblia e está lá e sabe o Salmo 23 decorado. Então, uma prostituta vai entrar primeiro do que a gente, que vai para a igreja dia de domingo, de repente, para a escola dominical. Quem falou isso? Um tal de JC, Jesus Cristo. Então, eu não acredito, Rei, claro, precisa ver que filosofia nesse grupo aí social, ele traz, né? Que tipo de prática. Se você vê que está fazendo mal, que está pelo menos que está degradando a integridade humana, se afaste. Se não, independente, seja ateu, religioso, de matriz afro, aquilo que promove o bem-estar, aquilo que cuida do ser humano, aquilo que inclui, aquilo que tira muitas vezes, a gente vê, a gente condena muitas vezes o macumbeiro, né, o pai de santo, trazendo aqui nesse contexto das religiões afro, aquilo ali vendeu a alma ao diabo. Só que eu conheço várias pessoas, sim, líderes religiosos de matriz afro, que têm projetos sociais, que cuidam de crianças pobres e negras da favela, da periferia, que traz projetos culturais, que tira das drogas, que incentiva o estudo, que inclui, que traz cidadania, muitas vezes, aquele pai de santo, que as pessoas que a gente diz que está com pacto com o diabo. Então, que a gente possa combater essas formas de condutas anticristãs, nós que somos cristãos. Né? Quando eu falo nós, enquanto sociedade brasileira. A sociedade brasileira, em si, a maioria dela se diz cristã. Tá certo? Meu amigo Jorjão tá aí, o Jorge Cavalcante, muito bom, bem explicativo, bons conselhos, bravo. Obrigado, meu amigo Jorjão. Jorjão tem 70 anos aí, um sábio. Júnior, tem alguma pergunta aqui? Júnior tá dizendo aqui, ó. Júnior tá mandando aqui um alô. Vem cá, Júnior, vem aqui, Júnior. Vem cá, mostra aqui a cara. A gente tá vacinado, todos dois, né? A gente tá no distanciamento físico aqui. Tá aqui aí o grande Júnior. Ajudando a gente. Então, pessoal, espero que a gente tenha refletido juntos. Lembrando que aqui é um espaço de concordar, de divergir. Né? O que eu falo aqui não é uma verdade absoluta, nem a supra-razão. Pelo contrário, questione, avalie o que eu estou falando. Avalie, isso aqui dá, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Concordo com o Eduardo, discordo completamente, concordo em parte, discordo em outra parte. Isso aqui é um espaço que a gente possa, sim, sair daqui talvez até mais inquieto em relação a provocações, a pensamentos, a reflexões do que chegou. Mas que a gente possa pensar juntos, tá certo, pessoal? Muito obrigado mesmo. Obrigado pela força, Júnior. Meu computador aqui tá numa pane, mas Júnior deu essa carona aqui no Facebook.
Tá certo, pessoal? Lembrando que todas as segundas-feiras nós estamos aqui com transmissão ao vivo pela TV Unomaster. Querendo a nossa consulta ou consultoria, você liga para o 99229-0601, 99229-0601, código de Pernambuco, tá certo? E também nos sigam nas nossas outras redes, né? Nós temos a página Eduardo Jorge, Psicólogo das Multidões, nós temos o Instagram Eduardo Jorge Psi, PSI, tudo junto. No YouTube, Eduardo Jorge Psicólogo. E também estamos de 15 em 15 dias na Rádio Goiana FM. Então, muito trabalho. Que bom estar aqui com vocês. Mandar um abraço para todos aqueles que nos acompanharam. Se eu não falei o nome é porque não chegou ainda aqui para mim. Angelina Bechara botou aqui. Obrigado pelas dicas, amigos. Né? Sandro Maia botou aqui também. Na minha humilde opinião, não qualifica nem desqualifica ninguém, tá certo? Aqui, Sandro Maia fazendo um comentário aqui sobre a questão aqui do Rei Silva, né? Que bom, Sandro, que bom. Obrigado por interagir. Vocês não sabem o quanto é importante essas perguntas, essa interação aqui, que nos faz refletir, nos força a pensar um pouco mais, tá certo, pessoal? Muito obrigado. Na próxima segunda-feira estaremos aqui. Vou pedir para Júnior ali desligar daqui a pouco. Então, pessoal, obrigado pelo carinho. Até segunda-feira. Sim, vamos fazer uma live essa semana também no Instagram, tá certo? Mas eu digo para vocês, a gente divulga, tá bom? Obrigado. Psicologando com Eduardo Jorge.